brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Todas nós somos iluminadas, iluminados, com a luz de Deus. E essa luz de Deus deve também iluminar outras pessoas. Deus precisa de nós para que a gente possa ajudar a esse mundo sair das trevas. E é essa a nossa missão, a missão de cada um e de cada uma de nós. Por isso é preciso a cada momento, sobretudo a cada amanhecer, perguntar para Deus: o que queres de mim hoje, Senhor? Eu estou à tua disposição. Essa é a pergunta primeira que nós devemos fazer. O que queres de mim hoje? Qual é mesmo a tua vontade neste dia de hoje? E aí a gente procurar sempre fazer a vontade de Deus, não só através dos nossos ensinamentos, mas também do nosso testemunho. Que esse dia de hoje seja assim, um dia muito iluminado, um dia cheio de Deus, um dia cheio das bênçãos de Deus. Hoje a igreja também celebra o dia da Natividade de Maria, de Nossa Senhora. Vamos nesse dia de hoje pedir a intercessão de Maria, sobretudo para as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Hoje vamos trazer presente a Iranilde, a Francisca da Ilma, a Cristina, e também trazendo presente a Cristina, quero também rezar por toda a família, que nesses dias perderam um ente querido. Queremos também rezar pelo Jorge, pela Regiane Mesquita, Joana Almeida de Jesus, pela recuperação da saúde da minha amiga Ritinha Castro, pelo Pércio Freire, Luiz Roberto Hollenberg, pelo Miguel Barros, o Pedro Miguel, Dr. Helder, a Dona Helena Maria Dias Ribeiro, Regina, Dona Maria América, Liene. Rezemos também pela Chácia Emília e pela Tassiana Lins. Vamos rezar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje é um evangelho que traz a genealogia de Jesus. Está em Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 16 e depois de 18 a 23. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. O livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Judá, com Tamar, foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Herom. Herom foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Abinabe. Abinabe foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão com Raabe foi o pai de Boaz. Boaz com Ruth foi o pai de Jobede. Jobede foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Davi com aquela que foi a mulher de Urias foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon.
Amon foi o pai de Josias, Josias foi o pai de Jaconias e de seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorababel. Zorababel foi o pai de Abilde. Abilde foi o pai de Elequim. Elequim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliude. Eliude foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você dará o nome de Jesus, pois ele vai nascer, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho nos apresenta a origem de Jesus. Deus quis depender do ser humano. Deus quis depender do homem e da mulher para se fazer humano. Deus quis, Ele desejou, Ele quis depender do ser humano para se fazer humano. Assim como nós, Jesus também teve uma família. Jesus teve uma origem, e aqui a gente viu todos os nomes, desde os primeiros, desde Abraão até José e Maria. Então Jesus tem uma descendência, né? Jesus tem uma família, teve, né, uma família. Deus, no seu imenso amor, né? E a gente pode experimentar isso todos os dias. Ele, no seu imenso amor, ele ultrapassou, né, todos os limites. Ele revestiu-se de fragilidade humana para nos resgatar do pecado. Jesus, né, se revestiu de toda uma fragilidade humana para nos resgatar do pecado. E isso é muito bonito, né? A gente saber que tem um Deus que desce, que se faz humano, que se reveste das fragilidades humanas só por amor, para nos resgatar do pecado, para nos salvar. Nós vimos aqui a árvore genealógica de Jesus, né? Deus tinha muitos meios, e ele tinha mesmo, ele tinha muitos meios para chegar até nós, né? Mas ele quis descer a fragilidade humana. Ele quis descer a fragilidade humana. Descer e subir ao céu, levando-nos com ele, né? Ele quis descer, porque ele desce e ele sobe. Ele desce para estar junto do humano, e quando ele sobe e leva com ele esse mesmo humano. Então, esse subir e descer de Jesus, meu irmão e minha irmã, teve o seu ponto de apoio, como nós vimos no Evangelho. Esse subir e descer de Jesus, ele teve o seu ponto de apoio na maternidade, né? Ele teve o seu ponto de apoio na maternidade de Maria. Claro, né? Junto com José. José também colaborou, e como colaborou demais da conta. Quando José fica sabendo que Maria está grávida, ele pensa em deixá-la discretamente, né? Diz o texto. Mas ele não fez isso por quê? Porque ele era justo. E certamente ele conhecia muito bem a sua noiva. Ele sabia que jamais ela iria traí-lo, né?
Então, por isso ele não denuncia Maria. Ele quer deixar secretamente, ele vai deixar, mas o anjo vai avisar para ele, vai dizer para ele, em sonho, né? Ele não diz, é interessante a gente observar a figura de José nos evangelhos, que ele não diz uma palavra, ele só age. O anjo vai lá, diz para ele aceitar Maria, receber Jesus, ele vai lá e recebe. O anjo vai lá, diz para ele fugir com Maria e o menino, porque estão querendo matar. Depois o anjo vai lá e diz, não, pode voltar. E a gente podemos olhar em todos os evangelistas, né? Não tem uma sequer palavra de José. José não fala. É como se ele fosse mudo, né? Como se ele fosse mudo, mas ele não era mudo e nem surdo, porque ele escutava muito bem. E ele não diz uma palavra, mas ele age. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala demais e falta o agir, né? Mas é muito interessante, né? Que esse subir, que esse descer, vai depender justamente da maternidade de Maria, né? Vai depender, vai precisar, né? Na verdade, do ventre de Maria. E ela se faz ponte, né? Maria se faz ponte, possibilitando assim a ligação entre o céu e a terra. É Maria, aquela jovem, aquela menina de Nazaré, né? Que certamente não sabia, não tinha nenhuma coroa, não tinha nascido no palácio, né? Mas tinha nascido ali naquela cidadezinha simples. E Deus vai precisar justamente dessa menina, né? E quantas vezes a gente se sente inferior, mas a gente tem um potencial, basta a gente se abrir, assim como Maria, à ação do Espírito Santo. E Maria vai ter um papel aqui fundamental, uma missão fundamental, né? Que é justamente ser essa ponte, né? Entre o céu e a terra. No seio de Maria, aqui meu irmão e minha irmã, no seio de Maria vai acontecer o quê? Acontecer o encontro do divino com o humano, né? O Filho de Deus, Jesus, ele era divino e humano. É justamente no seio de Maria que isso vai acontecer. A história da salvação passa pela experiência humana. A história da salvação vai passar justamente pela experiência humana. Por isso Deus escolheu o ventre de uma mulher, né? Deus escolheu o ventre de uma mulher como caminho para chegar até nós, né? Ele escolheu o ventre de uma mulher como esse caminho para chegar até nós que somos seres humanos, né? Então a origem de Jesus reafirma que o plano de Deus, isso é muito interessante, a origem de Jesus vai justamente reafirmar que o plano de Deus é salvar a humanidade, né? Através do próprio ser humano. Deus salva a humanidade com a nossa colaboração, com a minha colaboração, com a sua colaboração. Por isso a gente precisa sempre se colocar à disposição de Deus, né? A nossa justamente nessa nossa relação do humano com o humano que o céu se faz presente na terra, né? Então, se eu quero que o céu se faça presente na terra, se eu quero que o céu se faça presente no meu lar, na minha comunidade, eu preciso colaborar. Eu tenho esse poder de trazer o céu para dentro da minha família, para dentro da minha comunidade, para dentro do meu trabalho. Assim como também eu tenho o poder de trazer o inferno para a minha família, para a minha comunidade, para o meu trabalho. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado, né? O que é que eu estou trazendo para a minha família, para a minha comunidade, para o meu trabalho? Eu estou trazendo o céu ou estou trazendo o inferno, né? Lembrando que Maria abriu mão, gente, Maria abriu mão dos seus projetos pessoais para colaborar com o projeto de Deus. Diz o evangelho de hoje, a gente também está em Lucas, eu não estou inventando nada disso. Basta a gente dar uma olhadinha aqui nesse evangelho e lá em Lucas capítulo 1, que Maria abriu mão dos seus projetos. Imagina você, ela era noiva, certamente tinha muitos sonhos de comprar uma casa belíssima, de morar numa casa boa com José, de criar uma família, né? E assim por diante, né? E no entanto ela abre mão desse projeto, inclusive correndo o risco de perder o seu noivo, para colaborar com o projeto de Deus, né? E é bom lembrar que na sua fragilidade, ela era simples, ela era frágil, ela era menina, né? E ainda por cima mulher.
Então ela tinha muitas fragilidades, mas no entanto ela se entregou por inteiro, né, para fazer a vontade de Deus. Então você que é jovem, né, também não tenha medo de abrir mão dos seus projetos pessoais para assumir o projeto de Deus. Com certeza você não vai se arrepender, assim como eu também não me arrependi de abrir mão dos meus projetos, dos meus sonhos, que eu também tinha muitos sonhos, e no entanto, até hoje eu não me arrependi de ter deixado esses meus sonhos, né? Esses meus projetos pessoais para assumir um projeto maior, que é o projeto de Deus. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça da gente poder, cada dia, porque é cada dia mesmo, colaborar com o projeto de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.